Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar com você nesse vídeo hoje sobre a coisa que eu posso chamar como a mais espetacular que Deus poderia ter feito conosco. Foi o fato de não deixar com que reste dúvida se nós seremos ou não condenados por aquilo que nós fizermos aqui. Talvez uma das coisas que mais inquieta o coração do homem é essa incerteza em se relacionar com Deus sem saber aquilo que vai esperar. Mas eu quero trazer na aula de hoje para você uma certeza, uma convicção tão grande. Você precisa saber aquilo que é essencial para o seu relacionamento com Deus. E a coisa mais importante que nós vamos ver aqui é a expressão que encontramos em Romanos, capítulo 8, verso de número 1, não existe mais condenação. Ao término dessa aula, você vai compreender qual foi a obra de Cristo em nosso favor, para que nós pudéssemos ter certeza de toda a dádiva que Deus tem para nós, entendermos que nós não estamos mais sujeitos a uma condenação, e aí então nós estamos livres agora para nos relacionarmos com o Pai, sem que tenha qualquer coisa entre nós, sem que fique o medo, a incerteza, a culpa, ou qualquer outro sentimento, ou então que a gente venha trabalhar no intuito de querer merecer algo do qual nós não podemos merecer, não se pode comprar. A salvação é um dom, é uma dádiva que Deus nos deu, e no vídeo de hoje nós veremos isso. Por isso que a gente começa dizendo aqui que a ausência de condenação para os que estão em Cristo Jesus. A ausência, não é verdade? O que a gente precisa deixar marcado aqui, só arrumar minha canetinha aqui. Isso. Nós só queremos ver a ausência. Você vai ver, ao término da aula de hoje, exatamente sobre isso. Fique comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que isso vai mudar o modo como você se relaciona com Deus. A ausência de condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente precisa entender que quando Jesus veio nos trazer a salvação, ela nos libera da condenação eterna. E é exatamente isso que a gente precisa entender. Quando a Bíblia fala que Jesus veio trazer o Evangelho, na tradução que nós temos de Evangelho, é uma boa notícia. Jesus não veio para nos mostrar condenação, para colocar sobre nós um peso, para apontar o dedo e falar que nós vamos para o inferno. Então nós precisamos entender que a salvação de Deus nos libera da condenação eterna. Outra coisa, nos concede paz de saber que nós somos aceitos por Deus. Isso nos leva para uma nova categoria, para um novo modelo de vida, onde nós poderemos desfrutar plenamente de tudo aquilo que Deus, de fato, fez para nós por meio de Cristo Jesus. Vamos prosseguir aqui. A mensagem central do Evangelho que Jesus veio trazer ao mundo foi para nos salvar e não para nos condenar. É muito interessante, eu quero colocar isso para você, porque durante minha jornada com cristãos, ajudando, ensinando, levando-os à maturidade, treinando líderes, capacitando-os para que eles possam ensinar a outros, uma das coisas que eu muito vi, que eu entendo que as pessoas têm, é sobre a mensagem central do Evangelho. Parece que foi tirado isso de nós, a questão de salvação, e foi colocado condenação. Parece que a impressão que as pessoas têm é que tem um monte de lista, não toque, não faça, não veja, não vá, e um monte de restrições, porque se nós fizermos isso, nós seremos condenados. Olha, ninguém entra no relacionamento esperando em todo tempo ser condenado, sabe? Nada subsiste dessa forma, não tem relacionamento, não tem casamento, não tem relação trabalho, empregado, empregador, porque se a gente ficar esperando em todo o tempo a expectativa de condenação, a gente logo vai romper com isso, a gente não vai querer mais entender ou relacionar com as coisas que estão pela frente. Por isso que a gente quer novamente focar na mensagem central do Evangelho. A mensagem central do Evangelho, na cruz de Cristo, que a gente sempre vê, ela é de salvação. Jesus veio para nos salvar, não para nos condenar. E aí a gente vê que culpa e o medo fazem parte da vida daqueles... a culpa e o medo não fazem parte da vida daqueles que são salvos pela fé. Se você que está vendo meu vídeo é uma pessoa que já experimentou Jesus, você já fez a decisão, já se entregou a Ele, você precisa entender que se você ainda vive debaixo de culpa ou medo, não é o estilo de vida que Deus tem para você. Então eu reitero mais uma vez, assista o vídeo até o final, para que jamais fique qualquer dúvida ou pensamento. Tudo que eu trago aqui é uma base bíblica, não estou falando daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu gostaria. Todos nós saímos
de um fundamento. E o fundamento eu vou passar para você aqui nesses slides que você que está me assistindo vai poder, ao término desse vídeo, mudar o seu nível de relacionamento com Deus, não esperando que Deus venha te dar uma má notícia, pelo contrário, Ele vem fazer uma coisa boa para você. Então, se ainda resta culpa e medo, você precisa aprender que isso não deve fazer parte do estilo de vida daqueles que são salvos em Jesus, que realmente tiveram sua vida transformada, vieram para a família de Deus e agora são filhos. Primeiro, vamos lá. 1 João 3,17. Você precisa entender que a vinda de Jesus ao mundo ela veio para nos colocar em uma posição aceitável diante de Deus. O mundo, por conta do pecado, já estava separado de Deus. Aí, João 3,17 diz para a gente assim, ó, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Olha só, guarde esses versículos aí. Não para condenar. O propósito de Deus ao nos enviar Jesus foi para nos salvar e não para nos condenar. Então guarde no seu coração. A aula de hoje não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando eu trago para você essas bases sobre o que isso significa, você precisa realmente entender e desfrutar. Então, Deus enviou o seu Filho não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por meio de Jesus. O papel de Jesus é exatamente esse. Ele veio fazer aquilo que nós não podíamos fazer. Não podíamos nos autodefender diante de Deus. Éramos culpados, fizemos as coisas as quais Deus desaprova. Isso se chama pecado e vamos ver que o salário do pecado é a morte, mas quando nós entendemos esse aspecto principal daquilo que Deus trouxe para nós podemos então desfrutar uma vida plena e abundante com o Senhor. Então, a gente precisa entender que Deus não enviou Jesus para condenar, mas para salvar. O Evangelho é uma boa notícia, né? O objetivo da vinda de Jesus ao mundo, então, foi salvar a humanidade. O que Jesus fez? Ele trouxe agora a reconciliação entre Deus e o homem. O que ele fez? Ele removeu o juízo que nós merecíamos devido ao pecado. O juízo é exatamente aquilo no qual nós não vamos entrar. Então, nós precisamos entender que Jesus removeu o juízo. Porque o que o juízo vai produzir na vida do homem? O juízo produz condenação. O que Jesus veio fazer? Remover o juízo. Então, essa é a solução do problema da condenação. Qual que é? A questão da vinda de Jesus. Isso nos livra e nos coloca numa posição hoje completamente livres para aceitarmos aquilo que Deus tem. Como nós vimos, Deus enviou seu Filho não para condenar, mas para salvar. Então essa é a solução de Deus para eliminar da nossa vida a condenação. Eu quero trazer para você hoje um entendimento sobre a realidade da obra de Jesus em nosso favor e como isso nos torna aptos para viver aquilo que Ele tem. É uma boa notícia, maravilhosa. Entendemos que Ele veio para nos salvar. Em João 3,18, nós entendemos que todas as vezes que nós cremos em Jesus, isso vai nos libertar de condenação. Olha o que diz aqui, João capítulo 3, verso de número 18. Quem nele crê não é condenado. Você veja bem, nós estamos nos primeiros minutos do vídeo que eu estou falando, não há mais condenação. E olha só a quantidade de versículos que até agora você tem visto e você pode entender sobre o principal papel de Jesus em sua vinda ao mundo. Nós estamos aqui trabalhando com a dádiva da não condenação. Então o texto diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação vem sobre aqueles que não creem em Jesus e não aceitam como substitutos da sua vida. A salvação que Jesus veio nos trazer é o seguinte, nós cometemos pecado e um dia nós chegaremos diante de Deus e teremos que responder pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Mas Deus deixa então que haja uma substituição. Jesus é o nosso substituto. O que aconteceu é que Jesus entra ali naquele momento em que estamos diante de Deus para prestar conta sobre os nossos atos. Jesus diz, você, por favor, fique de lado. E ele fala, Pai, eu quero morrer no lugar dele. O Pai aceita a nossa
próprio. Por isso, o que o texto diz é que quem crê em Jesus, quem o aceita, não é condenado, porque Jesus já recebeu condenação e já pagou a pena no nosso lugar. Por isso que Jesus ressuscitou. Sabe por que Jesus ressuscitou? Porque ele já pagou pelo nosso pecado. Por isso ele não precisa mais pagar por algo que já foi satisfeito diante de Deus. Então, nós entendemos de novo, quem nele crê não é condenado. Por isso que na aula de hoje não existe mais condenação. Essas coisas precisam ficar claras e patentes aos seus olhos, no seu entendimento, para que você possa de fato desfrutar do seu Deus. Não adianta nós caminharmos com uma pessoa o tempo inteiro se nós esperarmos dessa pessoa condenação, ou acharmos então que não tem mais jeito para a nossa vida, e ponto final. Crer em Jesus, como vimos, traz a libertação da condenação. Nesse versículo, nós vemos que a fé em Jesus é a chave para a libertação. Aqueles que não acreditam continuam sob o juízo, mas os que creem são livres do peso da culpa, como acabamos de ver. O versículo que eu queria trazer para nós aqui, novamente, mais uma base para a gente poder entender, é Romanos capítulo 8:1. O texto diz, portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse princípio que não existe mais condenação, ele é simples e básico para você poder entender. Não entramos em juízo, porque não entramos em juízo, não corremos o risco de ser condenados. Não somos condenados porque não existe acusação contra nós. O que Paulo está dizendo para a gente é isso. Não resta expectativa de condenação. Por isso, você deve pular de alegria, louvar ao Senhor e ter uma vida mais íntima com Deus, experimentando o seu amor, da sua graça, do seu favor, de tudo aquilo que Ele tem para te acrescentar, porque o texto é claro. Não há agora mais nenhuma condenação. Não existe expectativa disso. Então a Bíblia quer afirmar essas coisas, porque nós, infelizmente, temos um problema. Nós lembramos aquilo que precisamos esquecer e esquecemos aquilo que nós precisamos lembrar. O que é que nós precisamos lembrar? Nós não seremos julgados, nós não estamos aqui simplesmente para passar por um momento em que a nossa vida, um dia diante de Deus, vai passar numa grande tela, como muitos dizem. A Bíblia é clara, não há mais condenação. Qual é o conceito de justificação? Né? Só para voltar aqui, né? A Bíblia diz que já não há mais condenação, e a gente usa um termo teológico, né? Que é a questão da justificação. Né? O que é justificação? A justificação é a declaração de que somos justos diante de Deus por meio da fé. Nós entendemos que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, nos justificando. Então, quando nós somos justificados, é um ato da parte de Deus que nos declara justos. Então, se nós não fôssemos justificados, então nós estaríamos sujeitos à condenação. Mas, como o texto bíblico declara que nós passamos por isso, não existe mais condenação, então quem não está sujeito à condenação está justificado ou está justo aos olhos de Deus. E é interessante que esse conceito de justificação é nós ocuparmos uma posição diante de Deus como se o pecado nunca antes tivesse existido na nossa vida. Não é porque nós pecamos, é porque o Evangelho não tem nada a ver comigo, o Evangelho tem a ver com Cristo, é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o centro do Evangelho é a pessoa de Cristo. Assim como nós estamos trazendo aqui conceitos bíblicos que nos ajudam a entender a verdade e dela viver, nós precisamos entender também que o Evangelho é centrado em Cristo. Então, não tem nada que eu faça do que é melhor do que Cristo já fez. Tudo aquilo que eu faço tem como base a obra de Jesus em nosso favor. Então, guarde isso. Justificação é uma declaração de que nós somos justos diante de Deus. Ou seja, chegamos diante de Deus como justos porque Jesus nos confere essa posição e não precisamos mais temer condenação. Romanos 3:28 nos mostra que tudo isso é baseado quando nós cremos. Não é requerido de nós, nesse aspecto de justificação, alguma coisa que nós venhamos fazer. É baseado naquilo que Jesus fez. Né? Romanos 3:28 diz assim, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente de cumprimento de normas, né, de submissão a qualquer outra coisa. O que você precisa fazer, então, para sair da condenação? Você precisa entender que Jesus veio pagar pelo seu pecado, você precisa aceitar a oferta de Deus.
Tudo isso nós fazemos quando nós cremos na palavra, porque a fé é simplesmente crermos que aquilo que Deus disse é verdade. Então, o que o texto diz, o homem é justificado pela fé, ou seja, a não condenação é o fato de nós crermos que Jesus já pagou pelo nosso pecado diante de Deus e que a gente não sofre mais qualquer tipo de interrupção. Em Romanos 3:28, Paulo explica que nós somos justificados pela fé e não por alguma coisa que a gente vem fazer. Então é muito interessante, porque quando alguém se sente condenado, a primeira reação que essa pessoa tem é talvez de oferecer alguma coisa em troca, no sentido, olha, eu vou fazer isso, eu vou pagar a pena desse outro tipo, só que todo mundo pede uma redução, me dá uma medida alternativa, que eu não fique preso, que eu não fique com restrição de ir e vir, etc. e tal. Mas é interessante que o texto fala que por aquilo que Jesus fez, nós já somos plenos. Isso significa que a nossa salvação depende da fé em Jesus e não dos nossos esforços ou méritos. Então, para você sair da condenação, você precisa simplesmente crer em Jesus. Agora, uma vez que você crê em Cristo, você precisa colocar em prática as ações que Ele te ensinou, porque senão você pode incorrer, em quebrar algum princípio, sofrer a consequência disso. Mas para que a gente fique com o texto bem claro e para a gente possa entender, é que a nossa salvação, o fato de sermos justificados, depende simplesmente de nós crermos. E a partir do momento que nós cremos, nós mudamos a nossa vida, Bíblia chama de novo nascimento, e aí então nós vamos viver uma vida livre de qualquer medo de condenação. Em João 3,16, nós lembramos o plano da salvação de Deus, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para nos salvar e novamente não para nos condenar. E esse plano é uma expressão do amor de Deus. Lembrando o primeiro versículo que nós lemos, Deus não enviou Jesus para nos condenar, Ele nos enviou para nos salvar. Esse é o plano divino, É uma expressão de amor revelada em Jesus, oferecendo salvação a todos aqueles que creem. É como se Jesus fosse para nós um remédio para uma doença incurável que nós temos. O que a gente precisa fazer é simplesmente tomar esse remédio. E aí ele vem com todos os benefícios. Assim como o corpo se encontra enfermo enquanto nós tomamos um remédio. Um exemplo, um antibiótico que nos ajuda a combater algo que nós estamos sofrendo terrivelmente no corpo. Passados alguns dias, o antibiótico começa a fazer o efeito e aquilo nos libera, nos ajuda a debelar e colocar fora aquela enfermidade. Assim é Jesus para nós. Uma vez que Jesus entra, o pecado vai saindo e vai se estabelecendo uma nova vida, e aí a gente vai poder viver uma vida em paz com Deus, desfrutando do seu amor e do relacionamento que Ele tem para nós. A gente precisa entender que havia um problema antes de nos encontrarmos com Jesus, é que sempre o pecado ele traz a separação. O pecado, ele separa o homem de Deus e ele traz a condenação. O problema que nós encontramos no pecado é exatamente esse. O pecado é aquilo que vai condenar o homem. A partir do momento que o homem pecou, o homem já estava condenado. Condenado a viver sem a presença de Deus, porque Deus não podia mais agora habitar no pecador, como foi o seu plano, e a condenação, porque agora o homem vai responder pelos seus pecados. Olha o que diz Romanos 6,23. Ele nos ensina que o salário do pecado é a morte. E aí a gente vê que existe aí um contraponto, porque o que acontece é que Deus queria habitar no homem para que nós tivéssemos um relacionamento pleno com Ele. Com o pecado, houve então a separação. Nos separamos de Deus e nos tornamos condenados. Aí sim, aí o que acontece, que a Bíblia diz, é que o salário do pecado é a morte. E morte é separação. A palavra morte na Bíblia significa simplesmente separação. O que o pecado fez? Separou o homem do relacionamento com Deus. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e Jesus é esse remédio que eu acabei de falar para você, que nós podemos e devemos tomar. E aí a gente vai entender que se o pecado era um problema que nos separava com Deus, e se o pecado é aquilo que nos tornava condenáveis diante de Deus, você precisa entender que Jesus ele pagou pelos seus pecados para acabar com toda e qualquer condenação, para que não haja mais medo, incerteza ou dúvida no seu relacionamento para com Deus. Olha o que diz aqui, 1 Pedro capítulo 2, verso de número 24. O texto diz assim, ele, falando de Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados. Então, veja bem, se o pecado era aquilo que nos condenava,
E aí Jesus veio nos tornar justos. Como Jesus nos tornou justos? Ele então, aqui olha, ele levou em seu corpo os nossos pecados. Para quê? A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Olha aqui de novo, olha. Estamos vendo um conceito de justiça que é estarmos diante de Deus como se o pecado nunca antes tivesse existido. Só que não é uma justiça gratuita, ela custou a morte do único Filho de Jesus em meu e em seu lugar, para que não houvesse mais dúvida. Por isso, nessa aula de hoje, eu quero trazer para você essa convicção de que não existe mais condenação, porque a Bíblia diz, Jesus levou o seu pecado, a fim de que nós morrêssemos pelo pecado, para que nós vivêssemos pela sua justiça, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A ênfase aqui é que Jesus carregou os nossos pecados, então, como ele carregou, ele garantiu a nossa libertação. Ou seja, nós somos libertos da condenação pela obra que Jesus fez em nosso favor. O bom de tudo isso é que nós agora podemos desfrutar de um tempo com Deus ímpar, que a gente pode de fato viver plenamente. O pecado não nos separa mais, porque o pecado foi removido. Então, novamente, nós nos unimos com Deus, e quando nós nos unimos com Deus, tirou-se e foi embora toda e qualquer expectativa de condenação. A condenação, de fato, era uma realidade que recaiu sobre nós. Em Efésios 2, de 1 a 3, nós lemos e entendemos aqui sobre uma realidade anterior a Cristo na nossa vida. Olha o que diz o texto, a condenação estava sobre nós. Paulo começa a escrever aos Efésios, dizendo, vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Verso de número 2, nos quais nós costumávamos viver, quando nós seguimos a presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência. Então o texto está trazendo para a gente uma clareza. Qual é a clareza? Nós antes éramos condenáveis. E não somente condenáveis, nós éramos condenados. Porque o texto que nós lemos atrás fala que aquele que crê em Jesus não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. João 3,18, que nós acabamos de ler aqui. E Paulo está dizendo exatamente isso. Nós, então, estávamos mortos quando nós vivíamos os nossos pecados e a gente vivia, então, na desobediência. O verso de número 3 de Efésios 2 ainda diz assim, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne segundo os desejos e pensamentos. Vivíamos para fazer tudo aquilo que nós tínhamos desejo, independente se é correto, se é lícito, se podemos ou não, se vai prejudicar os outros e tudo. E Paulo continua dizendo, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Ira diz respeito à condenação, ou seja, Deus vai punir aqueles que são condenados. Quem é condenado tem que pagar a pena. E a pena é, de fato, a ira de Deus sendo descarregada sobre ele. O que o texto está dizendo é isso. Então, o texto explica que antes de Cristo, nós estávamos mortos em nossos pecados e estávamos debaixo da ira de Deus. Ou seja, nós iríamos pagar a condenação dos nossos atos. Mas, graças a Deus que por meio de Jesus, o que ele veio fazer foi nos libertar dessa condenação. Então, a gente vai ver aqui Colossenses 2, 13 e 14, a gente entende o processo de Jesus em nos libertar. Esse texto aqui, Colossenses 2, 13 e 14, nos mostra como Jesus cancelou a nota de dívida que estava contra nós. Vamos para o texto, então. O texto diz assim, olha, quando vocês estavam mortos, fazendo aqui um paralelo com Efésios, você consegue ver, Nós éramos mortos, vivendo em nossos pecados. Paulo diz que quando nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados e na circuncisão da carne, o texto diz que Deus nos vivificou juntamente com Cristo. E aí, olha só que interessante, ele nos perdoou. Então, para a gente poder entender o que Paulo está dizendo, é que ainda quando a gente não merecia absolutamente nada, Deus nos vivificou, nos perdoou em Jesus. O verso 14 diz, o que foi que Deus fez? Cancelou o escrito de dívida. Então você não pode ser mais condenado porque não tem mais nada que agora contra a sua vida. Cancelou o escrito de dívida que consistia de ordenanças e que nos era contrário.
Ele removeu pregando na cruz. A boa notícia que não existe absolutamente mais nada. Ninguém tem um mandato para poder te intimar para pagar uma dívida, a qual já foi paga por meio de Jesus. Por isso que no vídeo de hoje não existe mais condenação. Você precisa entender esse conceito bíblico amplamente defendido, para que você tenha uma convicção. Eu não estou debaixo de condenação, não entro em juízo, não serei condenado. Acabou. Jesus, de fato, pegou aquela dívida que era contra você e ele colocou na cruz, ele pagando no seu próprio corpo pelos seus atos, para que hoje você tenha uma vida com Deus. E é garantia que a Bíblia quer passar para todos nós aqui. Não estamos em um relacionamento esperando que no fim dele seremos condenados. É muito triste. Por isso que existem muitos cristãos que andam derrotados, não têm uma vida íntima e plena com Deus, porque elas não conhecem de fato um princípio elementar do que a gente está vendo aqui. Você precisa simplesmente saber o essencial para que a partir daí a sua vida venha deslanchar. E o essencial que eu quero mostrar para você hoje é que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia, porque Jesus cancelou o escrito de dívida. E a gente vê então que existe um ciclo. A partir do momento que o homem nasce no pecado, o pecado então faz a separação entre o homem e Deus, e o pecado gera condenação. Mas a partir do momento que Jesus veio para solucionar o problema da humanidade, Jesus ele tomou sobre si os nossos pecados, ele nos perdoou, cancelou o escrito de dívida, então jamais nós precisaremos novamente ficar preocupados e acharmos que nós passaremos por um processo de condenação. O papel da cruz, de fato, é a nossa libertação. Foi isso que Jesus veio fazer, né? A cruz é o ponto central da nossa libertação. Em Romanos 5:8, Paulo afirma que mesmo quando nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós, nos mostrando o amor de Deus. Olha, o amor de Deus está aqui porque quando a gente era pecador, na cabeça de muita gente, as pessoas estão esperando primeiro acertar a sua vida, terem uma vida completamente reta aos seus próprios olhos, achando que, olha, eu preciso então melhorar minha vida, eu preciso largar as coisas que eu estou fazendo de errado, eu preciso abrir mão dos vícios para depois eu vir para a igreja e me relacionar com Deus. Quem foi que te disse isso? Quem vai te dar poder para se libertar dos vícios de uma vida que muitas vezes você não gosta que você vive? É Cristo. Sem Ele isso não muda. E as pessoas estão tentando mudar sem Cristo. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Se você que está vendo meu vídeo e ainda não tomou a decisão, não espere chegar em um determinado momento. Um dia quando eu for mais maduro, um dia quando eu abrir mão de todas essas coisas, isso é uma mentira, isso não vai acontecer. A única pessoa capaz de te capacitar para te libertar de todos os erros, vícios, pecados, inclusive te tirar da culpa e te trazer para um relacionamento onde não existe mais condenação é Jesus. E o texto está dizendo para a gente isso, né? Deus mostra o seu grande amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a maior dádiva de Deus que nós podemos carregar na nossa vida. A partir desse momento, então, em que Jesus cancelou a dívida, perdoou os nossos pecados, Jesus tira de sobre nós o domínio que o pecado tinha na nossa vida. Porque muitas vezes tudo aquilo que nós fazemos, fazemos por conta do pecado. Mas uma vez que o pecado ele deixa e perde o domínio sobre nós, então a gente precisa entender exatamente isso. O que foi que Jesus fez? Não estamos mais debaixo de uma força desigual, porque o pecado subjugava. A Bíblia diz que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Escravo não tem liberdade. O que a gente está vendo aqui na aula de hoje? Liberdade, liberdade do julgamento, liberdade de condenação, entendendo aquilo que Jesus fez. E então, quando Jesus vem, nós o aceitamos, ele troca de lugar conosco, o pecado perde o seu peso na nossa vida e ele não é mais aquele separador que havia entre nós e Deus. Agora Deus vem habitar em nós, nos tornando seus filhos uma nova criação e vivemos tudo quanto Ele tem para nós, né? Aí agora a gente começa a viver debaixo dessa nova era que Jesus estabeleceu para nós. Tito 2,11 destaca que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. A gente entende que a salvação ela está à disposição de todos aqueles que quiserem aceitar. Nessa aula, no começo, eu falei que a salvação é para nós como se fosse um remédio de uma doença
que nós estamos tomando. Você precisa, de fato, receber o remédio que Deus te dá e aceitar Jesus. E a partir desse momento, a sua vida vai ser pautada nesses princípios. O pecado não vai mais te dominar. Você vai conseguir quebrar os vícios, tudo aquilo que subjuga você, que te coloca numa vida miserável. Você vai parar de se sentir culpado, condenado em todo o tempo, achando que pode fazer algo para mudar aquilo que Deus já trouxe para você. Isso nós chamamos de viver debaixo desse novo estilo de vida que Deus trouxe para nós, né? E aí a gente vai ver novamente que uma coisa que Deus quer para a gente é que a gente tenha segurança sobre as coisas que Ele fez por meio de Jesus, né? Em Efésios 1, versos 13 e 14, a gente lê nele, falando em Jesus, né? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou. Olha o que o texto diz. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, né? Então, para o louvor da sua glória. O que o texto está dizendo é o seguinte: o Espírito de Deus foi colocado como uma garantia, como um penhor. Nós fomos selados. Diz aqui, então, que ele é a garantia, né? O sistema de penhor, por exemplo, aqui no Brasil, funciona da seguinte forma, né? Você precisa de um dinheiro, mas você não tem esse dinheiro, mas você tem, por exemplo, lá um relógio que vale 100 mil reais. Então você se dirige, né, aqui no caso do Brasil, a Caixa Econômica Federal, e diz assim, ó, eu quero penhorar o meu relógio. O meu relógio vale 100 mil reais, eu queria retirar, sei lá, 80 ou 70 mil reais, eles têm uma margem disso aí. Como que funciona, então, a garantia? A garantia funciona da seguinte forma: você sai do banco com 70 mil reais e se você não puder pagar, não tem problema. O seu relógio é a garantia de que aquela dívida sua vai ser quitada. Você não é processado, você não é julgado, você não é condenado. Deus está dizendo a mesma coisa para nós. A garantia, né, de que nós não seremos condenados é que nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, o que passa a acontecer e a reger a nossa vida, a nossa caminhada, é que a partir desse momento tem uma garantia. Deus quer exatamente isso, que você tenha garantia de que não existe mais condenação. E para isso Ele te deu o seu Espírito, que vai poder realmente operar e trazer para você a segurança que ela é necessária. O texto que nós acabamos de ler nos garante que o Espírito Santo é o selo da nossa herança, a nossa garantia, né? Então, ele sempre vai nos dar o quê? Segurança de que nós agora pertencemos a Deus. E porque pertencemos a Deus, nós não passaremos por um processo onde nós seremos julgados, né? A certeza da salvação. Olha o que 1 João 5,13 diz para nós. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês já têm a vida eterna. Deixa eu te dizer uma coisa, vida eterna e condenação não conseguem andar juntos. Os que creem já têm a vida eterna, os que não creem, esses sim comparecerão diante de Deus, passarão pelo juízo e serão condenados. Você lembra comigo, Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 18, quem nele crê não será condenado. Quem não crê já está condenado porque não crê. Então, a partir do momento que você rejeita o remédio que Deus te deu, que se chama Jesus, então aí sim você vai ter que chegar diante de Deus e, como falar que o pecado é a morte, você vai pagar pelos seus atos, sendo condenados e tendo uma consequência da eterna separação de Deus. Mas João está escrevendo a primeira carta dizendo, eu quero que vocês saibam o seguinte, que vocês têm. Agora, olha que coisa interessante. Aqueles que creem em Jesus podem ter plena certeza da sua salvação. E aí a gente vai ver aqui agora que a vida eterna não é uma vida que vai começar um dia que a gente morrer e estiver diante de Deus. Esse é um outro erro que as pessoas têm também. A garantia de Deus é que eu já tenho vida eterna. Então, a partir do momento que eu fechar os olhos nessa terra, que o meu espírito, né, se separar do meu corpo, em que eu morrer, eu vou estar diante de Deus e eu vou abrir os olhos nos céus, na presença gloriosa de Deus. Por quê? João 5,24, agora é o Evangelho. Eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Olha o que Jesus está falando de novo. Tem a vida eterna e não será condenado. A gente precisa entender que uma coisa se opõe à outra. Ou eu tenho a vida eterna e caminho para esse lado, ou eu sou condenado e caminho para o outro.
vida eterna e condenação não caminham juntos. Se você aceitou Jesus, o que essa aula de hoje eu quero colocar para você é que não existe mais condenação. Você já tem a vida eterna. Não tem como uma pessoa ter a vida eterna e ainda ser condenada por Deus. São coisas antagônicas. Jesus está dizendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Já passou da morte para a vida. Nós temos dois sistemas operando. O sistema de condenação é para aqueles que não creem. Se você já crê em Jesus, então nunca mais permita que no seu coração um sentimento, alguma coisa, venha sobre você te dizendo, puxa vida, eu agora estou lascado, eu estou condenado, sabe? Deus vai me reprovar, eu não sei mais sobre minha salvação. Deixa isso de lado. A salvação é uma dádiva daquele que crê. A salvação vem trazendo para nós a libertação da condenação. Então, Evangelho de Jesus, João capítulo 5, verso de número 24. Eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê no que me enviou, tem a vida eterna, e quem tem a vida eterna não será condenado. A vida eterna não é apenas futura, mas é algo que nós experimentamos no presente. O que Deus está querendo que você tenha uma certeza plena no seu coração, uma convicção, é que ao acordar todos os dias, você pode agradecer, Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor me deu, e eu tenho a certeza que eu não sou julgado, não sou condenado, eu estou aqui para viver uma vida plena e uma vida abundante que o Senhor tem para mim. Muito obrigado por tudo isso. E aí, a partir do momento que nós não somos condenados, nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Esse é outro medo. A ira de Deus são para aqueles que vão passar por um juízo, que serão condenados. No nosso caso, não. 1 Tessalonicenses 5,9 diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de Cristo nosso Senhor. A ira de Deus, ela foi satisfeita na cruz. Ou seja, quando nós dizemos que a ira de Deus ela foi satisfeita na cruz, Deus não se ira com você. E esse é outro problema das pessoas de entenderem, puxa vida, Deus está irado comigo. Aonde é que a Bíblia dá uma determinação dessa? Deus não nos destinou para a ira, mas como nós lemos, antes de Jesus na nossa vida, nós éramos filhos da ira, mas nós passamos da morte para a vida. O Evangelho fala exatamente sobre isso. Jesus vem inaugurar para a gente um novo tempo, vem inaugurar para a gente um novo momento, onde a gente não fica mais subjugado, a gente não é mais pressionado, nós estamos aqui para receber tudo quanto Deus tem para nós. Em Romanos 8, Paulo faz uma boa pergunta. Quem os condenará? Quem? Olha só o que o texto diz. A partir do momento que nós entendemos que a salvação, ela é nos dada, e quem é salvo não é condenado, Paulo está perguntando quem nos condenará. Olha só quantos versículos eu estou trazendo nessa aula para que você tenha uma segurança na sua vida. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é uma boa notícia, você pode soltar foguete, pode pular, pode festejar e pode entender o amor de Deus. Jesus veio trazer uma boa notícia. Jesus, como vimos aqui, não veio condenar o mundo, veio salvar. E às vezes as pessoas trocam, muitas vezes, esses conceitos e se permitem viver uma vida distante, longa, ficam aquém de tudo aquilo que Deus trouxe para eles. Então o texto diz, quem nos condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, ressuscitou, está à direita. Olha o que Jesus faz, Jesus intercede por nós. Então não existe mais condenação. Acabou de uma vez por todas. Como nosso advogado, Jesus nos defende continuamente diante do Pai. O texto continua dizendo, eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem quaisquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar. Nós vimos que a coisa que separava era o pecado. Nós nascemos pecadores, porque é o que nós herdamos dos nossos pais. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, essa separação deixa de existir. Lembra do escrito de dívida que foi rasgado? Não consta mais nada. Que Jesus levou no seu corpo os nossos pecados. Isso tudo foi removido. Então, o que o texto está dizendo é que agora nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, uma vez que eu estou em Cristo Jesus, eu tenho uma vida eterna, eu tenho uma salvação.
quem tem vida eterna, quem tem salvação, não entra em julgamento e não é condenado. Esse amor é inabalável e nos sustenta em todas as circunstâncias. E aí, por fim, nos tornamos filhos de Deus. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Filho de Deus não entra em julgamento, não é condenado, porque Jesus já foi condenado em nosso lugar e nós somos livres disso. Nós somos herdeiros e temos as bênçãos de Deus agora trabalhando em nosso favor. E aí, de uma vez por todas, nós fomos libertos da culpa e do medo. Olha 1 João 4,18, diz assim, olha, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque aonde existe medo, supõe, então, castigo. Olha que coisa interessante. O que o texto está dizendo é que ainda há algumas pessoas que não entenderam o amor pleno de Deus. No amor não há medo, pelo contrário. O perfeito amor expulsa o medo. Se ainda existe um sentimento de medo no seu coração, você está esperando, então, castigo. Castigo é igual a gente está vendo aqui, é a condenação. O castigo, então, supõe condenação. Condenação. Quem tem medo ao se relacionar com Deus está esperando castigo. Se você está esperando castigo, você não entendeu que não existe mais castigo, condenação, punição, não existe mais ira de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque na cruz, Deus descarregou toda a ira que era contra a minha vida, contra a sua vida, ali em Jesus, na cruz do Calvário. Por isso que Jesus teve que ser crucificado. Ele era o nosso representante. Jesus esponjou-lhe o pecado de toda a humanidade, dores, enfermidades, tudo aquilo de mal que o homem havia feito, as consequências do pecado foram colocadas sobre Jesus. Então, você precisa agora se livrar de todo sentimento de medo de Deus, porque se você tem medo, você ainda acha que existe castigo. E aí o texto diz, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você tem medo, você está vivendo baseado nesse sentimento. E nós só podemos viver baseado em dois sentimentos que são antagônicos entre si. Ou nós vivemos acreditando no amor de Deus, nós somos salvos, perdoados, não existe mais condenação. Vimos aqui hoje, nós somos justificados. É uma declaração de Deus que o pecado não existe mais na nossa vida. Não é que nós pecamos ou que Deus deixou isso tudo para trás. É que não existe mais expectativa de condenação. Então, a culpa e o medo não tem mais lugar na vida daqueles que já foram salvos. E aí, nós temos agora, por fim, Jesus como nosso advogado. 1 João 2,1 diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, nós temos um intercessor. A palavra intercessor, eu coloquei em parênteses aqui, advogado, porque algumas traduções bíblicas trazem como advogado. E é exatamente essa palavra que a gente vê aqui, né? Nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. Você precisa entender o que o texto está dizendo, é que ninguém hoje tem a capacidade de chegar diante de Deus e de te acusar. Porque se alguém chegar e falar assim, olha, eu quero te dizer sobre o seu erro, eu quero te acusar acerca disso, Jesus é o advogado que está do lado e diz assim, eu rasguei o escrito de dívida, paguei pelo pecado dele, essa pessoa agora está livre de qualquer condenação, julgamento que seja. Por isso, nós temos alguém que intercede por nós. Você precisa aceitar Jesus e viver a vida plena que ele veio para dar. E Jesus intercede por nós, porque ele sabe que nós vamos falhar. Mas uma falha não quer dizer o fim de tudo. Uma falha não anula a obra de Cristo. Uma falha, um pecado nosso, não destrói toda a obra que Cristo fez pela humanidade. Pelo contrário, você precisa entender exatamente isso. A vida eterna é sua, você já desfruta. O pecado na nossa vida precisa ser corrigido, abandonado, deixar de lado, para que a gente possa então continuar vivendo a vida plena e abundante que Deus trouxe para nós, né? Ele intercede por nós, mesmo quando nós falhamos. E aí nós somos chamados para a liberdade. Gálatas 5:1 diz assim, foi para liberdade. Por que eu falo liberdade? Porque aquela pessoa que é condenada, se existe um condenado na justiça andando na rua, você pode ter certeza que ele está escondido aí
de alguma coisa que ele fez. O texto diz que foi para a liberdade. Nós podemos dar na nossa cara e mostrar em qualquer lugar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Escravidão é aquela pessoa condenada que perde seu direito de liberdade. Ele agora fica sujeito às penalidades, né? No nosso caso, que o Estado impõe sobre ele. Não devemos voltar à escravidão do pecado ou do medo, porque o medo também escraviza, o medo paralisa. Como a gente viu nos slides anteriores aqui, se você ainda tem medo, você não foi aperfeiçoado no amor de Deus, você ainda espera condenação. Então, o meu intuito, né, a minha vontade, o que eu gostaria, né, que você pudesse desfrutar, é exatamente sobre a realidade daquilo que Jesus fez por nós, para que não haja mais expectativa de punição, de pecado ou de medo, né? E aí a Bíblia fala que a partir do momento que nós entendemos esse processo na nossa vida, uma consciência precisamos ter. Segundo Coríntios 5:17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Sabe qual é a coisa boa de Deus? Deus nos dá um recomeço. Quando você aceita Jesus, a sua vida regressa toda, fica para trás. Olha o que o texto diz, né? As coisas antigas já passaram e agora tudo se faz novo, são coisas novas, você é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. É uma nova oportunidade que Deus nos dá. Não quer dizer, irmãos, que nós fomos simplesmente, nossa vida foi ignorada, as coisas que passaram deixaram de existir. Não, o que o texto está dizendo é exatamente isso, que Deus, ele levou em conta, mas ele pegou o nosso erro, ele nos perdoou, e ele nos coloca agora na posição de vivermos uma nova vida e uma vida plena. Efésios 5:8 diz assim: porque outrora nós que éramos trevas, agora somos filhos da luz. E aí o texto diz: viva como filho da luz. O que é viver como filho da luz? É viver tendo essa consciência que eu estou dizendo para você. Eu não vou entrar em julgamento, eu não serei condenado, eu não preciso ter medo, eu não estou debaixo da ira de Deus, mas viver como filho da luz é viver pelo amor. Eu entendo o amor de Deus. O amor de Deus foi tão grande que ele me amou quando eu era pecador. E aí ele veio e resgatou, Jesus veio nessa terra para levar o meu pecado. Jesus cancelou a dívida. Eu tenho uma vida eterna. Então, se eu tenho uma vida eterna, eu não posso ser condenado e eu posso desfrutar plenamente tudo quanto Deus tem para a minha vida. E aí a gente vê aqui que Jesus é essa esperança da nossa glória. Colossenses 1:27 diz: a eles quis Deus dar a conhecer, né, entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério. Cristo em nós, essa esperança que nós carregamos em todo o tempo. Essa esperança é nossa, a garantia, né, de vida eterna e de uma redenção completa da parte de Deus. Eu quero terminar, então, essa aula de hoje, né, afirmando a verdade de Romanos 8:1 e João 3:17. Quem está em Cristo não é condenado. A salvação é um presente gratuito de Deus. Aqueles que aceitam vivem livres da culpa e da condenação. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo a entender sobre esse princípio fundamental, importante, que você precisa carregar e levar consigo todos os dias da sua vida. Não espere condenação da parte de Deus, espere o seu amor, seja envolto pelo amor. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, é tanto amor, é tanta graça, é tanto favor. Aquilo que Ele fez é tão poderoso na nossa vida que nós não temos outra expectativa a não ser essa de sermos amados, envolvidos e plenamente capacitados por Deus para vivermos a boa vida que Ele tem para nós. Então, guarde isso. Não existe condenação para quem está em Jesus. Existe salvação, existe certeza de vida eterna, existe garantia do Espírito Santo sendo o penhor de Deus, a garantia de que nós não seremos condenados. Desfrute isso e tenha um relacionamento pleno com Deus. Obrigado por ficar no vídeo até o final. Se inscreva aqui no nosso canal, porque eu tenho aulas como essa reveladoras. E no final eu quero te apresentar um curso que pode mudar a sua vida, que é o essencial. Fique ligado aqui para mais informações. Um abraço e até mais.